dia 30 de março de 2020, aula de ciências. Páginas previstas para o dia de hoje, páginas 24, 25 e 26. Trata-se de um assunto muito gostoso, né, gente? Alimentação da forma adequada. E já vimos o quanto é importante sabermos nos alimentar direito, que é o que gera energia, que dá saúde mental e física, e precisamos seguir isso direitinho. Entendemos também que o corpo humano é uma maquininha maravilhosa e que ela é cheia de engrenagens. Todos os órgãos compõem um sistema e todos eles se interligam, um ajuda o outro. É uma máquina mesmo, cheio de engrenagens. E um sistema auxilia, tem órgãos até que faz parte de 2 sistemas. Nós começamos o ano falando sobre a nutrição, sobre a importância dos alimentos, a origem dos alimentos, né? Vegetal, animal, mineral. O que cada alimento proporciona para o corpo, das vitaminas, sais minerais, proteínas, açúcares, gorduras, o que faz bem, o que não faz, o que é de mais, o que é de menos. E eu lembro bem que falei para vocês que nós podemos tudo, desde que sem excessos. Os 2 excessos fazem mal. Muito faz mal. Pouco também faz mal. Nós temos que saber equilibrar. Lembram-se da alimentação equilibrada? Muito bem. Para o nosso organismo todo ficar também equilibrado, tá? Dr. Fritz, um médico alemão de algumas décadas passadas, não é mais vivo, é lógico. E vamos lá. Fritz Hahn foi um médico alemão e autor de livros sobre ciências que retratava o ser humano como uma máquina. Observe uma de suas obras. Alguns órgãos que realizam a digestão dos alimentos estão representados na obra. Que órgãos é esse? A obra está retratada nessa imagem, nessa figura aí ao lado, tá? Podemos observar que está ilustrado aqui como uma máquina mesmo, né? Alguém consegue dizer para mim alguns órgãos que realizam a digestão dos alimentos estão representados na obra? Que órgãos são esses? Alguém consegue aqui me dizer? Eu posso observar que fica nos tons mais claros, chamando a atenção de quem está olhando aqui a imagem, que a parte que se refere às covas nasais, né, as narinas, a da boca, que passou por essa parte, estômago, e eu pude ver ali a parte do intestino. É isso mesmo. O aparelho respiratório, nariz, faringe, laringe, também fazem parte do aparelho digestivo ou digestório, que é boca, começa tudo pela boca, a digestão dos alimentos. E ela faz uma fusão. Lembra que dentro da sala eu falei para vocês que tudo que nós ingerimos, tudo que nós comemos, o nosso organismo processa. Todas as vitaminas, sais minerais, proteínas vão para o sangue.
juntamente com o oxigênio, e ó, circula no nosso corpo todo. Olha quantas coisas. Oxigênio, por isso que aí aparece o nariz. Trabalha junto com o digestório. Então, o aparelho respiratório, digestório, circulatório, está tudo unido, trabalhando junto. É uma máquina perfeita mesmo, que as engrenagens, ó, trabalham juntas, tá? E nós podemos verificar aí, mesmo que pareça um robô, uma máquina humana. Nariz, boca, a parte do estômago, do intestino. E tenho certeza que alguns de vocês conseguiram observar vários outros órgãos aqui nesse nosso robô. Boca, estômago, fígado, intestino. 2. Que sistema do corpo humano realiza o processo da digestão? Processo da digestão. Sistema digestório, ou digestivo, se preferir. Página 25. Desculpa, gente. Digestão. Você já estudou que os alimentos são formados por nutrientes que exercem diferentes funções em nosso organismo, como fornecimento de energia e renovação celular. Sim, falamos muito isso dentro da sala, né? Que tem os alimentos construtores, que eles renovam e constroem novas células, segue tudo dentro do nosso sangue e vai revigorando nossa vida. E nos dando energia para aprendermos, para pensarmos, corrermos, andarmos, agirmos. Sem uma boa alimentação, a gente fica com uma preguiça, um cansaço, tem que logo ver o que se trata, porque nossa saúde tem que estar em dia, hein? E nós somos o que comemos. Para que os nutrientes possam desempenhar suas funções, os alimentos que ingerimos precisam passar por um processo de transformação dentro do organismo. Esse processo chama-se digestão e é realizado pelo sistema digestório. Sim, uma fruta que nós comemos, ela não cai inteira aqui, vai a casca para um lado. É um processo, é uma maquininha que faz de todo o alimento. Lembra que eu falei na sala? Faz o bolo alimentar. Desse bolo alimentar, lá no intestino delgado, ele vai processar e separar os nutrientes, sais minerais, vitaminas, que vai mandar para o sangue. E o bagaço que sobrou desse alimento, lembra que eu falei que ele é eliminado, que ele é jogado fora? Ele é eliminado pelo sistema excretor, mais um sistema do corpo trabalhando junto, tá? Ele sai em forma de fezes e o de urina. Nós já vimos isso também. Sistema digestório. O sistema digestório é formado pelo tubo digestório e por órgãos anexos. Tubo. Nós podemos até senti-los, né? Só não aqui os intestinos que ficam ali bem guardadinhos, mas é tudo, parece tubo mesmo. Os órgãos que formam o tubo digestório são a boca, que é onde todo o processo digestório começa. Primeiro nós aguçamos a nossa fome, né? Quando vem aquele cheirinho gostoso da cozinha e nós já começamos a salivar. A saliva é um ácido que ajuda a diluir o alimento. Os dentes mastigam, por isso que eu falei para vocês que nossa alimentação, nosso horário de alimentação deve ser tranquilo e mastigarmos bem, que é para ajudar em todo o processo digestivo.
Mastigar, eu lembro até que eu falei para vocês, devemos mastigar 99 vezes antes de engolir, né? Vocês riram muito. Então, vamos lá. Mastigar bastante auxilia em todo o processo e evita até de dar dor do estômago. E sabe outra coisa legal e boa? Quanto mais você mastiga, mais você saboreia o sabor dos alimentos. Você consegue distinguir o sabor do alimento. Às vezes até perceber, muitas vezes, quais foram os temperos usados, porque quanto mais vocês saboreiam, mais vocês mastigam, a língua vai dando todo o saborzinho para vocês, que nós vamos ver isso lá na frente, que é ela que define aqui o azedo, o amargo, o doce, o salgado. Todo o processo de digestão começa na boca. Dentes, mastigando, saliva, que é um ácido que ajuda a diluir e formar a massa, a massa do bolo, né? Do bolo alimentar. Ele passa pela faringe, que também faz parte do sistema respiratório. Você consegue perceber que quando você respira, o seu ar passa pelo mesmo caninho que passa o alimento que você ingere. Depois de mastigado, engoliu, passou esse processo todo, foi no estômago. Esqueci do esôfago, gente. Passa pelo esôfago, pelo estômago, e cada um desses órgãos tem seu trabalho, todo o processo, ele faz parte de todo o processo, cada órgão tem a sua função. Então, olha só os órgãos que fazem parte, por onde passa todo o alimento: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é onde acontece toda a divisão, e o intestino grosso, depois dividido, manda no excretor. Durante o processo de digestão, os alimentos passam por dentro desses órgãos e são transformados em nutrientes. Tudo isso com a ajuda do oxigênio, que nós respiramos lá o ar. O oxigênio está nesse ar e ele trabalha aqui junto os órgãos anexos. Por que anexos? Porque eles ficam ali do ladinho, auxiliando o processo da digestão. Eles não fazem parte do próprio sistema digestório, mas eles estão ali ao lado e são muito importantes. Eles auxiliam, por isso que eles têm o nome de órgãos auxiliares, que ajudam no processo de digestão. Esses órgãos anexos são as glândulas salivares. Lembra que eu falei que vocês sentem o cheirinho e já começa a salivar? Porque já começa o organismo todo a trabalhar o processo digestório. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Então vamos lá. Órgãos anexos, glândula salivar, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Lembra que eu falei lá no início que a saliva é um ácido? Então nós vamos acompanhar aqui, na crescente da nossa leitura, do nosso trabalho, que vocês vão ver que o fígado também faz parte dessa contribuição com ácido. A vesícula biliar também, o pâncreas também. Eles produzem ou armazenam substâncias que auxiliam no processo da digestão. Produzem o quê? Esses ácidos que eu falei para vocês. O processo de digestão inicia na boca.
Nesse órgão, o alimento já começa a se transformar, sendo quebrado em pedaços menores pelo meio da mastigação. Após ser engolido, o alimento é conduzido pelo esôfago até o estômago. O esôfago ele vai fazendo assim, ó, e vai conduzindo o alimento até o estômago, de onde passa para o intestino delgado e depois para o intestino grosso. É nesses órgãos que a maior parte do alimento é transformada em nutrientes, que poderão ser aproveitados pelas células do corpo. Os resíduos do alimento, resto, que não são aproveitados pelo corpo, são eliminados através das fezes. Podemos observar a ilustração aí ao lado. Todas as setinhas mostrando e indicando para vocês os órgãos que fazem parte do sistema digestório, ok? Boca. Olha as glândulas salivares, aparece bem aqui atrás, né? Vocês podem perceber que quando tem vontade de comer alguma coisa, dá alguma coisinha aqui, e vocês logo começam a salivar. Faringe, esôfago, fígado, estômago, a vesícula biliar, o pâncreas, intestino delgado e intestino grosso. Quando chegarmos na sala de aula, eu vou mostrar um mapa para vocês do corpo humano bem grandão, que aparecem todos esses órgãos também, tá? Página 26 do nosso livro. Acompanhe em detalhes as etapas do processo de digestão dos alimentos no esquema do sistema digestório. Bonito, né? 1. Boca, que é onde tudo começa. É por meio da boca que o alimento entra no tubo digestório. Neste órgão, o alimento é triturado pelos dentes, umedecido pela saliva e movimentado pela língua, transformando-se em uma massa pastosa. Tem. 2. Faringe é o órgão que conduz o alimento da boca para o esôfago. Você pode até sentir o movimento dele, né? 3. Olha lá do outro lado, 3, gente. Nós vimos aqui, ó. 1, 2 e o 3 vocês podem acompanhar desse outro lado, ok? 3. Esôfago. Fica logo depois da garganta aqui, ó. Órgão que conduz o alimento até o estômago por meio de movimentos peristálticos. Lembra? 4. O estômago. Ao chegar ao estômago, a parte proteica do alimento é digerido pelo suco gástrico. No estômago, suco gástrico. Lembra que eu contei para vocês dentro da sala que primeiro que dentro da sala não era para mastigar chicletes, porque vocês não iam prestar atenção no que eu estava explicando. Por quê? Porque todo o seu corpo estava processando aquela mastigação, esperando algum alimento entrar. Então, o seu corpo estaria no processo digestório. E eu explicando matéria. Então, outra coisa. Quando
mascarem chiclete. Façam isso só aqueles minutinhos que ainda tem açúcar. Por quê? Durante a mastigação, o cérebro vai mandando para o resto do corpo que é o momento de alimentação. Aí você mastiga os chicletes. Enquanto ele tem o açúcar, você está sim ingerindo açúcar. Está ingerindo alguma coisa que faz parte, que tem algum nutriente, ok? A partir do momento que esse açúcar acabou dos seus chicletes, ele vira uma massa, uma borracha. Ele não é mais alimento. Você só vai engolir saliva. Não vai ter mais alimento nenhum. E vai engolindo. Seu estômago vai estar lá produzindo esse suco gástrico, que é também um ácido que ajuda a diluir o alimento. E ele vai começar a doer porque não está entrando alimento nenhum. Você está mastigando, que é um processo digestório. Seu cérebro mandando recomendações ao resto do seu organismo, seus órgãos do sistema digestório, que ele vai receber alimento e o alimento não chega. E o que esse ácido vai fazer ali? Por isso que começa uma dorzinha de estômago. Então, se for mascar chicletes, só enquanto tem o açúcar, tá? Acabou o açúcar, acabou os chicletes. Isso não vai ocorrer dentro da sala de aula, tá bom? Outra dica. Comeu doce, escove os dentes. Continuando. Estômago, órgão que conduz... estômago. Ao chegar ao estômago, a parte proteica do alimento é digerido pelo suco gástrico, uma substância ácida produzida neste órgão. Foi o que eu falei para vocês. O estômago também produz ácido. Os movimentos peristálicos deslocam o alimento para o intestino delgado. O estômago também faz esse movimento. Vamos ao número 5. Cadê você, 5? Lá embaixo, 5. Olha lá, 5. Intestino delgado, ok? Passou da boca, esôfago, estômago, intestino delgado. Nesse órgão, o restante do alimento que não for digerido no estômago recebe substâncias digestivas produzidas pelo próprio intestino. Não só pelo intestino, pelo fígado e pelo pâncreas, que estão ali auxiliando no processo digestório. O processo de digestão termina e os nutrientes resultantes da quebra do alimento são absorvidos, passando do intestino delgado para o sangue, que os conduzem até as células do corpo. A parte do alimento que não é aproveitada é empurrada pelos movimentos peristálticos, até o intestino grosso. 6, intestino grosso aqui do ladinho. Intestino grosso, órgão que realiza a absorção da água e a transformação da parte do alimento que não foi aproveitado em fezes. As fezes são eliminadas pelo organismo pelo ânus. Então vamos lá. Órgãos, não menos nem mais importante do que todos os outros, porque todos são importantes, um dependem do outro. Vamos agora aos órgãos auxiliares, que está auxiliando ali no processo digestório. Fígado, órgão que produz a bile, substância
que facilita a digestão dos lipídios presentes nos alimentos. Vesícula biliar, órgão que armazena a bile, que foi usada lá para o fígado, viu? Produzida pelo fígado, liberando-a no intestino apenas no movimento da digestão. Então, você não fica soltando bile por aí, viu? É só no processo digestório. E ao lado, ó, pâncreas, órgão que produz o suco pancreático, que auxilia na digestão das proteínas e dos carboidratos presentes nos alimentos, ok? Bile, então, atua nos lipídios e o ácido pancreático nos carboidratos e nas proteínas presentes no alimento. Todos uns ajudando os outros. Demos início, então, ao processo digestório, falamos dos órgãos que compete esse trabalho árduo. Na próxima aula de ciências continuaremos. Beijos a todos, finalizando aqui a aula do dia 30 de março.